Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Professor Sandro Dornelles, professor de Literatura Portuguesa 1. Hoje a gente começa o quarto módulo da nossa disciplina de Literatura Portuguesa 1. Nós vamos tratar sobre o romantismo, tá? E a obra de Camilo Castelo Branco. Eu gosto sempre de dar uma contextualizada às escolas que vieram antes, tá, do romantismo, escolas que antecedem o romantismo, tá? Então, nós tivemos o trovadorismo, que é do século XII ou XV, tá? Os principais nomes, Dom Diniz, tá? Dom Nuno Gonçalves, com as cantigas de amigo, cantigas de amor, cantiga de escárnio e de maldizer, tá? Antecedendo, tá, o início da literatura portuguesa, ainda em galego-português. Tá? Os principais representantes, tá? Dom Diniz e Nuno Gonçalves, entre outros. Nós já tivemos esse primeiro módulo, mas só revisitando um pouco, tá? essas escolas anteriores, tá? O trovadorismo, tá? Que influenciaram até a nossa literatura de hoje aqui, a literatura de cordel, né? Essa literatura acontecia, tá? Eram trovas, eram cantadas, mais nos palácios, tá? Depois disso veio o humanismo no século XV, tá? O principal representante é João Vicente, tá certo? João Vicente escreveu Ao Alto da Barca do Inferno, tá? Que era o mais importante. Tinha um fundo moral, tá? Gil Vicente, ele criticava muito, não a igreja, ele criticava o padre, tá? O representante da igreja que tinha desvios de conduta. Não só o padre, não só a igreja, mas a sociedade toda, aqueles que tinham seus desvios de conduta, ele cantava em suas, tá? Nos seus autos e suas farsas, tá certo? Então, o auto era sempre, tinha um fundo moral, tinha que, no final, tá? Tirava alguma coisa para a vida da gente. E a farsa da Inês Pereira, que é mais famosa, sempre com um tom mais sarcástico, mais humorístico, tá certo? Nós temos o classicismo, tá? Nosso principal representante, Luís Vaz de Camões, tá? Primeiras obras escritas em língua portuguesa, mais parecida com o que nós temos hoje, tá? Luís Camões escreveu a poesia lírica e a épica, a lírica em formas de sonetos, tá? E a épica, tá? Nós temos lá os Lusíadas, tá? Que fala dos feitos, tá? É um poema épico, tá? Que tem 10 cantos. Tratamos também, numa das aulas anteriores, sobre os Lusíadas e o classicismo. Falamos muito sobre o soneto de Camões, né? Os sonetos decassílabos, tá? Com 14 versos, tá? Sílabas poéticas, 10 sílabas poéticas em cada verso, muito importante, até porque para a nossa língua hoje. Camões, um dos 10 maiores sonetistas da língua portuguesa, junto com Cruz e Souza, que é do simbolismo português, e Bocage, que é da mesma época de Camões. Logo depois, nós tivemos o neoclassicismo, que no Brasil foi o arcadismo, na mesma época, tá certo? Séculos 17 e 18, tá? Principal representante do neoclassicismo, Padre Antônio Vieira, tá? Padre Antônio Vieira, ele fez parte da literatura portuguesa e da literatura brasileira, tá certo? As suas obras eram em sermões da Sexagésima, de Santo Antônio aos Peixes, e como é que tratava, como é que era Padre Antônio Vieira em suas obras. Ele é aquela escrita parenética, ele ficava repetindo, ele convencia pelo cansaço em seus sermões. Então, nós vimos aqui, gosto sempre de trabalhar isso quando eu vou começar uma nova escola, e agora a gente está começando o romantismo, as escolas que antecederam o romantismo. Certinho? O romantismo, movimento literário ligado a um projeto nacionalista,
tá no século XIX, tá? Os principais escritores, Almeida Garré, tá? Vou falar do romantismo dos portugueses e os que tiveram um pouco de influência sobre eles, né? Europeus, na literatura portuguesa. Almeida Garré, tá? Ele é português, de 1799 a 1854. Principais obras é Viagens da Minha Terra, de 1846, tá? Ele é um introdutor, tá, do romantismo português, tá? Uma obra nacionalista, histórico-social. Tá? Nós tivemos Alexandre Herculano também, no século XIX, tá? Ele escreveu Eurico o Presbítero, tá? Um romantismo mais social, político-social, focado na identidade nacional. Então, o nacionalismo muito fluente, muito importante, tanto na literatura portuguesa como na brasileira, tá? Camilo Castelo Branco, que é o mais importante, e nós vamos trabalhar nesses dois módulos, tá? De 1825 a 1890, sua principal obra, Amor de Perdição, tá? Tá, o romance psicológico, artístico, tá? Consolidou o romance em Portugal. Gonçalves de Magalhães, português também, tá? Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Ele é o pioneiro, a primeira obra poética, tá? Do romantismo em Portugal, tá? Voltaire é um francês, tá certo? Ele escreveu Cândido em 1759, tá? Foi uma influência na forma e no diálogo romantismo com o português. Então, eu trouxe aqui, só para saber que ele tem uma grande influência nos nossos românticos, tá? Nós temos também Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele é suíço-francês, tá certo? Ele escreveu Emílio, ou da Educação, tá? A influência dele é na ingenuidade de herói, tá? Na valorização do sentimento da infância, tá? Os nossos poetas, os nossos escritores em prosa se influenciaram muito em Rousseau, tá? E tem Prévost, tá? Abbé Prévost, ele é francês, tá? Ele tem uma influência mais narrativa, especialmente nas tramas amorosas e trágicas. Então, um pouco, né, nessa introdução, falando dos principais autores do romantismo português, tá? Almeida Garré e Alexandre Herculano priorizam um romantismo com a finalidade político-social, tá? O romantismo como via para regenerar a imagem e a identidade de Portugal. Então, ele é muito nacionalista. Nós temos aqui o Palácio Nacional da Pena em Sintra, tá? Uma das expressões do romantismo arquitetônico no século XIX, tá? E para o mundo, né? Tá? Almeida Garré, tá? Ele introduziu o romantismo em Portugal, foi poeta, dramaturgo, além de estudar direito na Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é importante até os dias de hoje, tá certo? As obras deles fazem parte da primeira geração romântica em Portugal. Seus textos apresentam um caráter nacionalista, histórico, sociopolítico, ele é muito envolvido com a nação. O livro Viagens na Minha Terra é uma de suas obras mais conhecidas, mais importantes. Aqui a foto de Almeida Garré. Alexandre Herculano também, então eu fiz uma prévia dos mais importantes, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos mais importantes, tá certo? Então, as principais obras de Alexandre Herculano, A Harpa do Crente, O Bobo, que é um romance histórico, Eurico o Presbítero, romance histórico também, O Monge de Cister, romance histórico, poesias, então ele escrevia em verso e prosa, né, e também a sua literatura de romances, tá, lendas e narrativas, tá, e a história de Portugal em 4 volumes, tá, então essa fase do romantismo, alguns autores, eles viviam da literatura, tá certo? Eles eram escritores profissionais, e um dos principais dele, tá, é Camilo Castelo Branco, tá certo? Tá? Ele é o primeiro romantista português profissional, tá? Ele vivia
da venda dos seus livros, tá? O que representa uma mudança na profissão do escritor, tá certo? O fato dele viver exclusivamente da sua escrita mostra o amadurecimento, tá, do mercado literário em Portugal e na Europa, permitindo uma maior independência artística. Então, ele vivia unicamente dos seus livros, tá? Então, algumas características, tá, do romantismo, segundo Camilo, tá certo? Diálogo com a tradição do século XVIII, tá? Com esses autores que eu já trouxe para vocês aqui, Voltaire, Prévost e Rousseau, entre outros. Obras compostas com pequenas narrativas centradas em aventuras quixotescas, tá? Até meio... Quando fala quixotesca, é aquelas de Dom Quixote, né? De La Mancha, tá certo? Tem um tom irônico. Então, o herói, ele sempre está sofrendo, ele vai atrás e quase nunca dá certo, né? Enfoque em temas da vida cotidiana, falando da política, da religião, de festas, tá? Essa época, o suicídio era muito presente, então, nas obras também de Camilo Castelo Branco, falava de crime, falava de comércio, de religião, tá? Então, era o intertexto que tinha com o iluminismo e sua ironia revelam a complexidade do romantismo de Camilo Castelo Branco, chamá-lo de camiliano, tá certo? Que não se prendia ao sentimentalismo puro. Então, uma obra romântica, ainda mais que ele vivia de suas obras, o menininho pobre, o menininho rico, né? Se apaixonava pela menininha pobre, daí as famílias brigavam, tá? Mas passavam o enredo todo, as famílias brigando, a família proibia de lá e de cá, mas no final tinha um final feliz, tá certo? Esse tipo de obra, ele perdurou, tanto em Portugal como no Brasil, até o surgimento do realismo, onde embora vivesse da obra, Machado de Assis, principalmente, ele tinha os seus romances românticos, que eram esses mais adocicados, que nem nessas novelas de hoje, tá? Porque teria que ter um final feliz, senão o público não leria, tá? Porque esses livros românticos, de quem vivia dessas obras, eles eram publicados em jornais, tá? E era tipo novela, tinham capítulos, né? E com a movimentação dos leitores, tá? Com a recepção que tinha dessas obras românticas, o seu autor, ele ia modificando, tá certo? Às vezes um personagem começava a história não tão importante, mas ia ganhando importância no decorrer da trama e o autor ia se adaptando aos leitores. Esses eram os romances românticos, tá certo? Já o realista, que é a próxima escola, que a gente vai estudar, ele não tem esse compromisso de vender. Então, ele escreve aquilo que vem na inspiração, tá? Almeida Garré e Alexandre Herculano, tá? Eram subordinados, eles eram adeptos a romances e projetos nacionalistas, tá? Ufanistas até demais, tá? O Camilo responsabilizava pelo seu romance enquanto até a arte e o diálogo com o leitor, tá? Mais que a ideologia política, tá? Ele não se envolvia tanto em política, embora se envolvesse, porque ele dependia da venda dos seus livros, é que nem nos dias de hoje. Se você escolher muito um lado, o outro lado não compra o teu livro, ou não entra no teu canal, ou não assiste o teu podcast, mais ou menos acontecia naquela época, tá? É um projeto estético alternativo, tá? Centrado na forma e competência literária. Então, a maneira que se escreve é importante, tá? E não na regeneração do país, tá? Estamos falando de Camilo Castelo Branco, tá? Surgiu na década de 1840, quando o romance ganha a posição canônica em Portugal, tá? Não se prende a uma matriz ideológica, política ou religiosa específica. Então, isso é importante e deixa ele de fora, tá? Tendo mais liberdade para poder escrever, tá certo? Então, ele era focado na competência da escrita e no interesse narrativo, sem fins políticos explícitos, mas ele tinha uma finalidade financeira, né? Ele vivia de suas obras, tá certo? Então, nessa época que ele surgiu, o romance ganhou uma força importante em Portugal, tá? Ele não tinha um projeto
ideológico, físico, tá? E valorizava essa narrativa, habilidade literária. Sua obra contribui decisivamente, pessoal, para a consolidação do romance como gênero literário autônomo no país. O que eu quero dizer com autônomo? Então, você podia viver das suas obras de venda de livros, tá certo? Então, o ambiente de descrição na obra de Camilo Castelo Branco, tá? É uma descrição minuciosa dos ambientes, como prisões, casas nobres, paisagens, tá certo? Tipo Viseu do Porto, tá? Contrastando riqueza e sofrimento, tá? Esses dois lados paradoxais, né? Além do primaveril, ainda tinha algumas características do classicismo, tá? Do arcadismo, tá? Simbolizando aquela fuga para o campo, embora com pouca influência, tá certo? A descrição do ambiente não é meramente ilustrativa, mas ensinava conflitos sociais e existenciais. O diálogo com Voltaire e a estética camiliana, Camilo Castelo Branco, quer dizer, já tem um adjetivo para falar da sua literatura, da sua escrita, para você perceber a importância que ele tem para a literatura portuguesa e mundial, tá certo? A influência narrativa de Voltaire na estrutura no tom sarcástico dos romances de Camilo, tá? Era uma via de absorção, tá? Muito criativa no seu legado, certinho? A lacuna nos estudos, tá? Quando essa influência voltou a ser explorada e atingida em Portugal, tá? A sua obra principal, tá certo? Amor e Perdição, tá? Uma das principais obras desse autor, tá? Uma obra clássica da língua portuguesa, publicado originalmente em 1862. Então, vocês percebam aqui uma representação, tá? Claro, isso aqui é uma estátua que tem lá, é mais recente, mas faz uma ligação com a obra Amor e Perdição, tá certo? Então, o romance ambientado no início do século XIX, tá? Reflete costumes, tradições e conflitos sociais da época na Península Ibérica, em Portugal. Retrata a nobreza e a influência das famílias na sociedade. Tá? O enredo principal é bom, né? Você que já fez vestibular e vai preparar o seu aluno, tá? O seu aluno para o vestibular, tá? Vai ensiná-lo a trabalhar, ler a obra e o que vai interpretar, tá? O foco narrativo, o enredo, falar um pouco das personagens. Então, por isso que a gente já traz aqui na academia, na faculdade, no curso, tá? Algumas dicas para vocês, tá? A história trágica de amor entre Simão Botelho e Teresa Albuquerque, tá? Uma rivalidade entre famílias. Sempre acontece, né? As famílias, isso aconteceu muito em novelas de épocas aqui no Brasil, né? As famílias de cidades pequenas eram sempre inimigas, tá? Simão condenado à prisão por homicídio, com consequências dramáticas. O amor proibido e sofrimento moral intenso, tá? Isso faz parte do enredo. Alguns temas centrais, tá certo? Dessa obra, um amor impossível e trágico, conflitos familiares, tá? Justiça e punição, então, processo judicial e a pena capital. Então, esse é todo um enredo, tá? Os temas centrais dessa obra. A lealdade, o sacrifício pessoal, então, o papel da mulher como símbolo de resistência, Teresa e Mariana, tá certo? Um papel muito importante, tá? Até no podcast nosso aqui da matéria, da disciplina, nós temos uma professora, tá? Que vai falar muito a importância da mulher na literatura, que até o romantismo não aparecia muito, tá? Então, embora discretamente, já tivemos no romantismo a presença da mulher. E nessa obra aqui, Camilo Castelo Branco, tá? Representa, tá
tá certo? Então, as personagens multifacetadas, Simão Botelho, um jovem apaixonado, marcado pela tragédia, Teresa, símbolo de virtude, tá? Seu irmão Manuel e outros familiares. Então, essa trama envolve rivalidades de famílias, tá? A vingança, a injustiça, a prisão e o amor impossível. Lembrando que onde nós tivemos amor impossível, tá? É na poesia de Camões. Tá? Na poesia de Camões, ele tinha aquele amor, tanto nas trovas, tá? Nas cantigas de amor, nas cantigas de amigo, então, aquele amor não realizado. Em Camões também, aquele amor platônico. Então, todas as escolas, nós temos autores que têm essa característica, né, daquele amor impossível, daquele amor não realizado, da mulher idealizada, certinho? Então, além de Amor e Perdição, Camilo Castelo Branco explorou temas do cotidiano, tá? Sob a perspectiva romântica, tá? Mas crítica, tá certo? Crimes, festas, suicídios, muito presente em sua obra, tensões políticas e religiosas da época. Então, naquela época, a igreja fazia parte do Estado. Então, a igreja tinha uma influência importante na condução dos estados, dos países, tá? Os países eram menores, foram se juntando depois, ou aquela época se formaram, e a igreja tinha muita importância. Então, os autores, tá? E muitos que eram do próprio clero, faziam parte da igreja, tá certo? Como Gregório de Matos Guerra, que fez parte da literatura brasileira, tá? Ele era da igreja e criticava o padre corrupto, o padre, tá? O bispo também. Então, a igreja sempre presente na literatura da época, tá? O romance passa a ganhar um protagonismo, tá? Buscando novas formas culturais, após diversas crises políticas e sociais, tá? O Camilo Castelo Branco inseriu, tá, nessa modernização literária, tá, uma visão estética, tá, que rejeita o engajamento político e partidário. Vocês percebam que a gente trouxe muito isso, né? Os outros autores, muitos ligados ao nacionalismo, à vida política do país, ele não entrava muito nesse aspecto, tá? Então, ele criou uma literatura que dialoga com a tradição europeia, de Voltaire, de Rousseau, tá certo? Dessa literatura de 1700, tá? Para reinventar o romance no século XIX em português. A sua estética, ela mescla ironia, sentimentalismo trágico, descrição detalhada dos ambientes, como eu já tinha falado bastante aqui, tá? Ele construiu com essas características todas, tá? Narrativas densas que vão além do romantismo convencional, pessoal, e até tornando-se um marco para o romance português, beleza? Então, ambiente de descrição, como eu já tinha adiantado, ambientes detalhados, então, detalhava a prisão, as casas dos nobres, as paisagens, tá? Um contraste entre a opulência dos castelos, da riqueza e do sofrimento. Então, no castelo tinha tudo, tá certo? E do lado do castelo ali que vivia o povo, tinha aquele sofrimento de fome, de doenças, de chagas, tá? Eram retratadas também em seus escritos, em suas obras, tá? Então, a descrição da natureza primaveril, aquilo que eu falei para vocês, que se compara um pouco com o arcadismo, com o neoclassicismo, tá? E a esperança interrompida pelo destino trágico, tá? Porque as pessoas se matavam, as pessoas eram presas, ou morriam de doenças, aquelas chagas que apareciam muito nessa época, então a medicina não era tão avançada assim, tá? Não era tão tecnológica, então um pouco da relevância literária. Então, exemplo clássico do romantismo português, exploração da psicologia dos personagens, ele aprofundava, isso aconteceu muito depois no realismo, tá?
a influência em obras posteriores no século XIX, século XX. A gente sempre fala do passado, mas a literatura ela tem um movimento cíclico, que eu sempre falo pendular, as características vão e voltam, tá? O soneto, ele veio na Grécia Antiga, em Roma, depois veio no classicismo, aí ele veio no arcadismo, tá? Ele apareceu também depois no simbolismo, então ele sempre, essas características sempre vão e voltam, claro, com as influências de cada época, tá certo? Então, principais personagens, tá? Estamos falando, tá, de Amor e Perdição, Simão Botelho, jovem apaixonado, seu destino marcado pelo crime e sofrimento. Teresa de Albuquerque, amada de Simão, símbolo de virtude, de heroísmo. Manuel Botelho, irmão de Simão, tá com uma relação complicada de família. Personagens secundários, Rita Mariana, que era criada fiel, tá? Desembargadores e familiares dos Albuquerques, estão ainda falando da obra, importante, tá? Nas nossas atividades, tá? Nas nossas atividades, a gente falará muito, tá? Sobre essa obra que é a mais importante. Então, vamos trabalhar bastante sobre a obra de Camilo Castelo Branco, Amor e Perdição, tá certo? Então, ele consolidou o romance em Portugal por meio da novidade estética e narrativa, estabelecendo como gênero literário importante, e autônomo vivia da obra dele, tá? É um romantismo literário e artístico, não estritamente político, tinha um pouco de política, mas ele não se envolvia tanto assim. Por que literário? Ele era preocupado com a forma que se escrevia, tá certo? Porque ele vivia de suas obras, tá? Ele era o primeiro romancista profissional, praticamente. Ele vivia da obra, tá? Tinha um diálogo entre a literatura de 1700 e as demandas narrativas do século XIX, tá certo? Então, é um retorno, um certo saudosismo em sua obra. Então, não esqueçam, pessoal, não esqueçam das obras obrigatórias, que são essas duas, que eu sempre mostro no final dos slides, para contextualizar. Então, muito importante a gente se basear nessas obras, até para o nosso futuro, quando a gente for trabalhar, for dar aula, a pesquisa, aquilo que a gente usou na faculdade, a gente sempre lembra, para fazer nossas atividades, as provas, tá? As questões são tiradas do que eu apresentei aqui em sala e do que está presente nesses slides e nessas obras. Até lá, eu referencio de que página vocês têm que ler. Então, hoje nós falamos de Camilo Castelo Branco, tá? Que viveu de 825 a 1890, tá? Um proeminente escritor português do século XIX, considerado um dos maiores representantes do romantismo, tá? Especialmente o ultrarromantismo, tá? Com uma vasta obra que inclui romances, novelas, crônicas, tá? E até peças de teatro. Sua obra mais célebre é a novela, tá? Amor de Perdição, conhecida pelos amores trágicos, tá? E pela intensidade passional. A vida de Camilo não foi tão turbulenta quanto a sua escrita, marcada por amores, escândalos, prisão e culminando com seu suicídio causado pela cegueira, tá? Fruto de uma sífilis, tá? Então, ultrarromantismo é marcado pelo sentimentalismo, passionismos e temas como amor impossível e sofrimento sempre presente, tá? Em nossos autores mais produtivos, tá? Foi um dos primeiros escritores portugueses a conseguir viver exclusivamente de sua obra. Escreveu mais de 260 títulos, tá certo? Uma obra diversificada. Além de romancista, foi dramaturgo, cronista, crítico literário, poeta e tradutor. Ele vivia do seu trabalho literário, deixando um legado na literatura portuguesa. Obras notáveis, Amor e Perdição, seu romance mais famoso, Amor de Salvação, outra novela significativa desse nosso autor, Coração, Cabeça e Estômago, tá? Uma novela satírica, sarcástica, que explora as fases da vida humana, deixou uma marca indelével na literatura portuguesa.
uma obra que explora a complexidade da condição humana, tá? Com intensidade e paixão. Sua vida, tão dramática quanto seus enredos, tornou uma figura lendária e um dos grandes vultos da cultura portuguesa, não só da literatura, tá? Então, ele era muito importante, tá certo? Então, quando eu falo quais são os principais autores do romantismo português, a gente vê na aula de hoje Almeida Garré, tá? E Alexandre Herculano, tá? Os principais, tá? Camilo Castelo, eles têm uma literatura mais política, mais nacionalista, tá certo? E o papel dessas condições políticas no século XIX na literatura romântica, tá? Incitar uma literatura, assumir uma função cívica, pedagógica, tá? De renovação cultural, ligada muito ao liberalismo, característica da primeira geração romântica, tá? O romantismo começou, a primeira geração romântica começou em 1825, tá? Então, com a obra Camões de Almeida Garré, tá? Ele morava em Paris, mas ele escreveu em língua portuguesa e era português, tá? É apontado como marco inicial do romantismo português, embora só depois da Guerra Civil essa corrente tenha sido teve continuidade, tá? Em Portugal. Então, pessoal, Portugal é muito importante para a nossa literatura. Esse capítulo, tá? Esse módulo é dividido em 2 aulas. Nós vimos essa primeira aula que falamos, tá? Dos principais autores da primeira geração romântica. Falamos bastante sobre Camilo Castelo Branco. Na segunda aula, falaremos mais sobre Camilo Castelo Branco e concluiremos esse módulo, essa disciplina de literatura portuguesa aqui no curso de letras, tá certo? É isso aí. Muito obrigado.